Olá, paz do Senhor. Vou fazer aqui um vídeo breve falando sobre conscientização cristã política, né? Estamos vivendo agora a época das políticas e as eleições estão chegando. E nosso Brasil, nosso país, nossa nação, ela tem padecido algumas coisas. E o mais importante disso tudo é a gente ter consciência cristã e saber exercer o nosso direito, o nosso voto, né, no dia da eleição. E para isso, nada melhor do que pedir a Deus ajuda, pedir a Deus clareza sobre qual candidato nós devemos confiar o nosso voto. E eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiramente, o nosso país vive num buraco, vive numa dificuldade, não é de hoje. A gente vem sendo enganado por um governo que instruiu a nação de forma errada com o intuito de promover as suas ideias, ou seja, de garimpar ali o governo mesmo, de ter o governo para si, né? Nós estamos vivendo aí, como um país capitalista, nós estamos vivendo aí à beira quase podemos dizer, de um comunismo, né? Perdão, de um socialismo, perdão. Nós estamos quase vivendo à beira de um socialismo, onde o governo toma tudo e o povo padece. Então, a igreja brasileira não é de hoje, ela vem se juntando em orações, ela vem orando, ela vem buscando, nós que fazemos parte do grupo de Gideões, que estamos aí toda semana fazemos parte dessa torre, temos as nossas orações nas igrejas, em casa, nós oramos pelo nosso governo, nós oramos pelo nosso país. E não é só os Gideões, todas as igrejas que não fazem parte desse grupo também de Gideões, as pessoas têm se movido em prol de orar pela nossa nação. O Brasil tem acordado, o povo cristão tem acordado. E o que se vê na atualidade é um agir de Deus muito grande, porque Deus ele trouxe à tona muita corrupção, trouxe à tona muita coisa errada dentro da nossa política e colocou muitas pessoas responsáveis atrás das grades, na prisão. Olha que interessante. Quando que a gente viu pessoas, ex-presidentes, sendo presos, sendo detidos por corrupção, por qualquer outro crime político que tenha sido cometido. Nós acabamos de passar por um impeachment há pouco tempo e não sei por que não teve outro com o presidente atual, mas a corrupção está lá dentro. Então, por isso ele se manteve, porque houve uma corrupção novamente. Mas o que nós temos é um agir de Deus muito claro em prol da nossa nação. E eu fico feliz com isso, porque Deus ele abençoa aqueles, né, que o buscam. Eu fico feliz porque Deus ele tem olhado por nossa nação e tem colocado uma limpeza, tem feito uma limpeza no nosso meio político. E eu gostaria que a igreja entendesse o que eu estou falando, porque o nosso voto ele é... Como que eu posso explicar? O nosso voto ele é o martelo que vai bater o prego. Ou seja, ele é essencial, não é verdade? Se nós colocarmos ali políticos que já vêm anos e anos e anos aí enganando, trazendo tanta corrupção, invertendo valores, impondo essas cartilhas nas escolas, crianças de 6 anos tendo que aprender coisas acerca de sexualidade, acerca de... Como que fala, gente? De ter essa ideologia de gênero, de que você nasce neutro, de que você não nasce homem e mulher, sendo que a Bíblia fala que nós somos criados homem, nós somos criados macho e fêmea, Deus os criou, homens e mulheres. Deus não criou pessoas neutras, Deus criou macho e fêmea. Então isso é uma corrupção bíblica, isso é uma corrupção contra Deus, é um pecado do governo contra Deus, e a nação padece. Portanto, nós temos agora, nas próximas eleições, eu posso dizer com essas palavras, o poder de colocar no governo aquele que nós queremos, ou seja, o nosso voto é para isso. Mas para isso nós precisamos ter um voto consciente. Não estou aqui defendendo o candidato A nem o candidato B, eu não estou aqui para falar dos candidatos. A minha opinião sobre candidatos ela não vai ser exposta aqui, mas o que eu venho pedir aos irmãos é que orem, peçam direção a Deus, para que Deus possa te clarear em quem você vai votar. Se nós votarmos errado e deixar que o governo que vem aí, agora eu vou falar claramente, o governo PT continue, a gente vai estar prestando um desserviço ao agir de Deus.
Porque o que Deus tem feito é limpado. Deus está trazendo uma limpeza para essa nação. E a gente precisa contribuir com essa limpeza. Ah, vamos votar em quem então? Não, quem vamos votar não é o motivo desse vídeo. A motivação desse vídeo é que nós possamos ser pessoas conscientes, né? E que possamos orar a Deus sim e ter certeza de que nós vamos fazer uma boa escolha e que o agir de Deus continue sendo feito por nossa nação. Eu não estou aqui para defender A ou B, mas eu também não estou aqui para encobrir o que vem sendo feito de errado. É momento de mudança. Nós precisamos agora, perante a Deus, confiar nosso voto em uma pessoa ao qual Deus confia para a nossa nação. Se Deus já está fazendo esse movimento, trazendo tanta coisa à tona, colocando tantas pessoas corruptas na cadeia, Ele vai continuar limpando a nossa nação. Para isso nós precisamos exercer o nosso direito, o nosso voto com muita consciência. E nada de ficar presos a benefícios, não ficar presos a Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê. Se o nosso governo não fosse tão corrupto, a gente viveria muito bem com um salário mínimo, sem precisar de bolsa, de auxílio, de nada. Nós precisamos de impostos corretos, de impostos justos e de uma pessoa que governe para o povo. E eu vou trazer alguns exemplos bíblicos aqui. Nós precisamos de um presidente, eu vou falar de presidente. Nós precisamos de um presidente que ele defenda os princípios de Deus. E eu vou começar batendo pesado. Família. Nós não podemos confiar o nosso voto numa pessoa que defende o aborto, o homossexualismo. Nós não podemos confiar o nosso voto numa pessoa que defende o divórcio. Nós não podemos confiar o nosso voto nessas pessoas, porque essas pessoas eles estão andando para a família. E família é um plano de Deus. Crescei-vos, multiplicai-vos. Deus falou isso lá no início. Deus cria Adão e Eva e fala, vocês vão encher essa terra. Ou seja, desde o início é família. Deus, quando chama Adão, ele fala que todas as... quando ele chama Abraão, ele fala que todas as famílias serão abençoadas através de Abraão. Então, se nós pegarmos agora o nosso voto e confiar em pessoas inadequadas, nós estamos prestando um desserviço ao amor, aos princípios de Deus. Então nós precisamos votar numa pessoa que defenda os princípios de Deus. E um deles, o principal, é a família. Nós precisamos votar numa pessoa que defenda a família. Precisamos votar em uma pessoa, um presidente que venha a ser patriota. Eu pego como exemplo Davi. Davi ele era um camarada que ele ia para a guerra. Ele era rei de Israel. Mas ele não se acovardava. Por isso que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. E ele era uma pessoa que antes de ir para a guerra, antes de ir para uma batalha, ele consultava Deus para saber se era aquilo mesmo, como que era a estratégia, como que não era. E Deus o abençoava. No entanto, que Davi errou, Davi pecou, mas Davi foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração, porque ele era uma pessoa que confiava em Deus. Então nós precisamos ser uma pessoa patriota. Eu pego o exemplo de Neemias, que servia ao rei Artaxerxes. E ele, quando ficou sabendo que Israel estava em ruínas, ele se compadeceu, ele chorou, ele pediu licença ao rei do seu trabalho de copeiro para voltar para Israel e reconstruir os muros, reconstruir ali o portão, reconstruir a cidade. E Deus o abençoou, ele conseguiu êxito no seu plano. Deus o abençoou. Nós precisamos de uma pessoa que seja patriota, que não fuja. O nosso hino fala, né? Não devemos fugir, né? Mas devemos estar pela pátria. E o nosso voto é estar pela pátria. Então nós não venhamos ser covardes agora na hora da eleição. Precisamos de um presidente que elimine a corrupção da nação. É possível eliminar corretamente? Não é, não sei se é possível. Deus está agindo para que isso aconteça. E isso é visível. Mas nós precisamos confiar em um presidente que vai cooperar com Deus, para que Deus possa continuar fazendo o seu trabalho, para que Deus possa continuar fazendo a sua obra e que a corrupção venha a ser eliminada. Eu pego o exemplo de Josué e Acã. Josué, quando ele sai para aquela batalha, ele acabou de vencer ali uma grande guerra, ele vai para uma segunda, ele fala, poxa, é um povo tão pequeno, eu não vou levar muita gente. Levo pouca gente, vai dar conta. Eles perdem a batalha. Por que eles perdem aquela guerra? Eles perdem porque ele levou entre eles um corrupto. Acã era uma pessoa corrompida. Acã não obedeceu à voz de Israel, à voz de comando, não obedeceu à voz de Deus. E ele trouxe capas babilônicas, ele se encantou com uma capa feita na Babilônia, ele se encantou com barras de ouro, com prata, e ele acabou desobedecendo à voz de Deus. Ele foi uma pessoa corrupta, e por causa da corrupção de Acã, Israel perdeu aquela batalha. Então nós precisamos de uma pessoa que elimine a corrupção, porque isso é propósito de Deus.
Nós precisamos também de uma pessoa que apoie Israel. Mais uma vez, Abraão, quando é chamado, Deus fala que todas as famílias serão benditas, né? Todas as famílias serão benditas. O salmista, ele fala que nós devemos orar por Jerusalém, e aquele que orar por Jerusalém prosperará. Aquele que apoia Jerusalém prosperará. Eu pego como exemplo a nação dos Estados Unidos, que é uma grande potência e é uma nação que apoia. Muitas pessoas falam que o presidente é louco, que o presidente é isso, é aquilo, louco varrido. Isso não é um problema nosso. O que nós sabemos é que a nação, ela é sim uma aliada de Israel, e por isso, divinamente, ela é uma nação abençoada por Deus por apoiar Israel. Então nós precisamos de um presidente que apoie Israel, que ore por Israel, que coloque o nosso país em aliança com Israel. Né? O profeta fala que, se eu não me engano, Zacarias, que quem tocar em Israel estará tocando na menina dos olhos de Deus. Então nós precisamos estar em acordo com Israel, nós precisamos estar em aliança com Israel. São alguns princípios políticos e cristãos que nós devemos ter para que nós possamos crescer e que a nossa nação possa sair desse buraco ao qual está enfiada, nesse lamaçal, né, causado aí pelos governos anteriores e até mesmo o governo atual. Eu vou deixar um trecho aqui, um versículo bíblico aqui, né? Que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas olha essa parte B. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Olha para você ver o que a nossa nação está passando e quem que é o governo, quais são os governantes da nossa nação. Por que a nação está gemendo? Porque o ímpio está governando. Então nós precisamos colocar uma pessoa cristã, não falo de pôr um crente lá não, mas nós estamos precisando colocar uma pessoa no governo, uma pessoa que defenda os princípios de Deus. Exatamente isso. É um princípio de Deus, abençoar a todos. Mas é a palavra de Deus, que quando o ímpio governa, a nação padece. Não é verdade? Então que nós possamos ter isso em mente e que nós possamos exercer o nosso voto com muita autoridade cristã espiritual pela nossa nação. E que nós possamos não nos arrepender depois de ter feito um voto errado, mantido um governo que já vem trazendo o Brasil para a miséria, e depois a gente vem colocar a culpa neles. Não, o culpado somos nós, que na hora que nós temos a chance de votar e de mudar, nós não mudamos. Então que nós possamos fazer o nosso voto equivalente, um voto consciente, uma coisa que não vai nos trazer decepções depois, não vai nos trazer arrependimentos, né, futuros. E é importante saber que não adianta muito a gente colocar um bom presidente, que nós não sabemos, e colocar deputados, senadores do grupo das corjas, do grupo de outros grupos. É interessante a gente colocar pessoas que estão aliadas na mesma ideia, né? E para isso nós precisamos orar a Deus. Mais uma vez, eu quero finalizar esse vídeo falando que nós precisamos orar a Deus, buscar a Deus enquanto nós ainda podemos encontrar. E Ele vai nos dar a resposta. A palavra de Deus, ela é justa, ela é limpa, ela é pura. E Deus, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Lá em Crônicas, Deus fala que se nós orarmos a Deus, Ele se inclinará, né? Se nós nos arrependermos do nosso pecado, se humilhar a Deus, orar a Deus, então Ele nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados. Naquela ocasião Ele estava falando de uma terra que não produzia mais o fruto, e sararei a sua terra, ou seja, a terra voltará a produzir. O que a nossa terra está vivendo de infrutífera, nós precisamos nos arrepender, voltar a Deus, colocar o nosso governo com Deus, e Deus com certeza vai perdoar os pecados da nação, Deus vai abençoar a nação e tornar o Brasil numa terra frutífera novamente. Amém? Que nós possamos ter essa consciência aí no dia das eleições. Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Um forte abraço.